A cidade de Campinas enaltece e está enaltecida com a presença da doutora Cláudia, secretária de governo da cidade de São José dos Campos, em merecimento ao seu trabalho e à sua determinação, o que procede sobre a preocupação daquela cidade quando se diz a respeito de pichação naquela cidade ordeira. Eu estou aqui agradecendo a presença desta secretária, que vai trazer para nós uma segurança que ora procede em sua cidade, referente aos vândalos daquela cidade. Não existe mais vândalos pichando aquela cidade, graças ao trabalho, à competência daqueles que estão governando aquela cidade, que pela qual eu fico envaidecido e agradecido por dar este elo junto à nossa cidade de Campinas, referente a esta inviabilidade. Muito obrigado, doutora, pelo seu trabalho e a sua determinação em sua cidade. Dando sequência ao trabalho, eu passo então a palavra para a doutora Cláudia Mary de Moura, secretária de governo de São José dos Campos, para que faça a sua explanação. Na sequência, estaremos fazendo as inscrições dos vereadores para os que queiram manifestar. Quero cumprimentar o vereador Valdir Terrazan, vice-presidente dessa casa, e em seu nome também cumprimentar todos os vereadores presentes. E agradecer ao vereador politizador pelo convite, né, e pela recepção aqui em Campinas, para que a gente possa falar um pouco desse projeto de São José dos Campos, um projeto que hoje a gente pode considerar um projeto beneficente. A entrada da cidade tinha um aspecto de cidade abandonada, né? Havia ainda aquele sentimento nas ruas centrais, nas avenidas principais, nos corredores de ônibus, de que a cidade estava suja. Ele se perguntava, puxa vida, mas eu estou cuidando tanto da cidade, a sinalização, a rua está pintada, está tudo limpo, correção em dia, por que a cidade tem esse aspecto? E ele se deu conta de que era a pichação, né? E que se a gente não desse conta de tomar conta da pichação, a cidade nunca teria um aspecto de cidade de primeiro mundo, de cidade limpa, de cidade organizada. As avenidas mais bonitas da cidade tinham todos os prédios pichados. Todos. Centenas de prédios, um atrás do outro. Não tinha um prédio sem pichação, né? Abertura com comércio, etc. Fizemos, então, o seguinte, nós criamos, tá, um mutirão de limpeza. Como é que funcionava isso? Nós fomos os principais corredores da cidade, das principais avenidas da cidade, com agentes comunitários, né, da prefeitura, e nós convidávamos o proprietário do imóvel a fornecer a tinta, né? Mas olha, o senhor fornece a tinta, nós vamos fornecer a mão de obra. Como? O próprio garoto apenado, né, ele vai aos sábados e domingos fazer a pintura dos prédios pichados, com a supervisão, lógico, técnica da Secretaria de Serviços Municipais da Prefeitura, que é a secretaria que cuida de pintura. Então os pintores iam junto, etc., para preparar a tinta, para não haver desperdício, para não haver prejuízo, né, na pintura, para não ficar uma coisa mal feita. Foi difícil? Não pensei que foi fácil. Houve situações em que eu, como secretária, tive que sair lá no comércio do cidadão, e cidadão, a sua rua inteirinha topou, o seu prédio é grande, o senhor precisa entrar no programa, senão o programa não vai dar certo. Mas que garantia eu tenho? Eu falei, a garantia que o senhor tem é a seguinte,
Essa rua será pintada, toda ela, todo mundo aderiu, nós vamos fazer a pintura, ela vai ficar limpa. E a nossa guarda municipal vai, durante um longo período, dar um plantão aqui, porque assim que a gente pintar, os garotos vão querer revidar, né? E nós vamos dar um plantão aqui à paisana, vamos pegar os garotos e aí encaminhar para o outro processo, né? Para que os jovens que não estavam envolvidos com pichação conseguissem convencer os jovens que estavam, para que os professores tratassem do tema de forma recorrente, conversassem com os pais. Ou seja, houve uma grande mobilização, tá, da sociedade para que a gente pudesse identificar o jovem, né, e coibir esse tipo de ação. Tá? E aí a gente teve um resultado bastante positivo a partir daí. Senhor presidente, senhoras palestrantes, seja bem-vindo, parabéns por estar aqui em nossa cidade, parabéns ao nobre vereador, o politizador. Eu vou ser objetivo e fazer duas perguntas. Gostaria de perguntar à senhora, o pichador pode ser um grafiteiro? E qual é a diferença do perfil de cada um? E qual é a atenção que é dada em São José dos Campos ao grafiteiro? E se a senhora sabe dizer qual era o índice de imóveis públicos ou privados antes do programa pichado na cidade? E hoje, o que é que representa? Obrigado. Bem, o próximo vereador, o vereador Flores, tem a tribuna por 2 minutos. Posteriormente... O grafite, tá, ele é realmente uma manifestação artística, tá, popular, dos jovens, é uma coisa bonita. Tá? Pode ser uma coisa bonita. O problema é que o grafite aplicado nos muros da cidade, tá, há uma diversificação muito grande entre a qualidade desse grafite. Né? Como você tem um músico talentoso, você tem um músico que arranha. Você não quer ouvir um músico que arranha, ou ele tem direito de ser, mas você não quer ouvir, certo? Então, o grafite colocado livremente nos muros da cidade, tá, você não tem como controlar. Como é que você vai dizer, esse grafite é bonito, esse grafite é feio, esse tem qualidade, esse não tem qualidade? Se você deixa livre, você está sujeito a tudo. Tá? Aí o sujeito vai lá e escreve, eu amo Maria, uma letra redonda, e fala, isso é arte, isso é grafite, isso deve permanecer na rua. Não, isso não é arte. Tá? E não deve permanecer na rua, a cidade não quer conviver com isso. Tá? Como a lei federal é clara, pichar e grafitar está no texto da lei, tá? Em São José nós optamos em coibir tudo. Não se picha, não se grafita em área urbana. Tá? Mas, como existe a arte do grafite, e os jovens se apegam a ela, e ela pode ser uma coisa positiva, nós incluímos a grafitagem, oficinas de grafitagens em todas... Desculpa, eu estou me aproximando ainda, não estou acostumada com esse microfone. Nós incluímos oficinas de grafitagem na nossa Fundação Cultural, na nossa Casa de Assistência ao Jovem, que é a Fundas, né, Fundação Augusto de Souza. Né? Nós lançamos, mais recentemente agora, lançamos mais ainda, e lançamos um programa chamado Grafite Legal, na nossa Secretaria da Juventude, onde o jovem, ele, além de aprimorar, né, artisticamente o seu talento e praticar o grafite, ele é levado a praticar isso daí em meios que não são o centro da cidade, que não são as ruas da cidade. Então nós fornecemos painéis, tá? Esses painéis são colocados nos centros comunitários, nas áreas públicas. Entre eles escolhem quais são aqueles artistas, né, mais evoluídos, que os representem, eles pintam, e aí sim nós temos painéis bonitos, pintados, né, que ficam nos parques. Né? E aqueles que ainda têm e desejam aprender, eles participam das oficinas, tá? E aplicam isso em materiais como camisetas, como telas menores, ou seja, nós fornecemos outros materiais. Eles podem praticar a arte, né? São orientados para isso, mas não nas ruas da cidade.